Então, pessoal, vamos ao conteúdo de língua portuguesa. Só lembrando, tá? Este é o primeiro livro que nós leremos. Começaremos a leitura a partir do dia 15/6. Quem quiser começar antes não tem problema, mas a partir do dia 15, todos com o livro em mãos, tá? É do Monteiro Lobato e o livro O Saci. A sinopse dele está disponível no site da FTD. Vamos comigo fazer a leitura para ficar um pouquinho curiosos. Em O Saci, o leitor encontra Pedrinho envolvido em uma grande aventura. Tudo começa com a curiosidade do menino em conhecer um dos personagens mais encantadores da nossa tradição popular, o Saci. Este personagem do imaginário brasileiro, que tem uma perna só, desperta o aventureiro que o menino tem dentro de si. Com base nas coordenadas dadas por tio Barnabé, Pedrinho decide ir em busca do ser encantado. Após encontrá-lo, o menino se embrenha na floresta e conhece outros seres que acreditava existir apenas em sua imaginação. Nessa aventura, Pedrinho faz descobertas sobre si, sobre o homem e sobre a natureza. Só para deixar um pouquinho curiosos, o Pedrinho é o personagem principal desse livro, junto com o Saci. E eles vão viver aventuras incríveis. E agora nós vamos ao nosso conteúdo gramatical. Então, lá no caderno de atividades de vocês, no livro de atividades da editora Positivo, nós vamos iniciar o conteúdo por ele, em sintagma nominal, função, sentido e flexão dos determinantes, na página 2. Nós já falamos de sintagma nominal no bimestre passado. Agora nós vamos ver a função, o sentido e flexão dos determinantes. Só para lembrarmos, sintagma nominal é uma unidade cujo núcleo é um nome. Então, o núcleo do sintagma nominal é um nome, um substantivo, algo que dá nome a um objeto, seres, pessoas. E ele pode ser constituído apenas pelo núcleo ou acompanhado de um determinante. Não é obrigatório que tenha uma palavra acompanhando o núcleo, tá bom? Mas, quando tiver, ela é chamada de determinante. Estrutura do sintagma nominal. Núcleo. No sintagma nominal, o núcleo pode ser um nome, um substantivo, ou, o que é menos frequente, um pronome. Eu, você, tu, tudo. E os determinantes são as palavras que acompanham o núcleo do sintagma nominal. Então, as que estiverem juntos ao núcleo serão os determinantes. Então, sintagma nominal, toda expressão que tem sentido e que tem como núcleo um substantivo ou um pronome. As palavras que acompanham o núcleo são chamadas de determinantes. O Saci é um dos personagens mais encantadores da nossa tradição popular. Então, eu fiz uma paráfrase da sinopse que nós lemos. Então, nessa expressão, eu quero destacar um detalhe, que é o Saci. Em o Saci, qual é a palavra principal? Saci. Então, ela será o núcleo. A palavra que acompanha o Saci é determinante, o. Então, determinante acompanha o núcleo. Funções dos determinantes. Especificam ou complementam o significado do núcleo do sintagma. Então, ó, especificar, ele está dizendo que é aquela quantidade, aquele ser, e complementam o núcleo, que é a palavra principal. Os determinantes indicam o gênero de substantivo comum de dois gêneros. Então, ele vai indicar o gênero masculino ou feminino e o número singular ou plural de substantivos que não sofrem flexão de número. Observe. Este personagem do imaginário brasileiro, que tem uma perna só, desperta o aventureiro que o menino tem dentro de si. Então, essa expressão foi tirada lá daquele link que a gente viu da sinopse da FTD. Então, dessa expressão, eu quero só destacar este personagem do imaginário brasileiro. O núcleo é personagem. A palavra que o acompanha, além das demais, este, está indicando o gênero masculino e o número singular. Então, quer dizer que é um personagem masculino e apenas um, porque está no singular. O determinante indicou
o gênero e o número do núcleo personagem. Exemplos de determinantes. Adjetivo. Função: qualificar, especificar ou explicar o substantivo ao qual se referem. Então, o substantivo, como nós acabamos de dizer, são palavras que indicam o nome de objeto, o nome de lugares, o nome de sentimentos, tudo tem um nome. E a eles nós classificamos como substantivos. Então, o adjetivo se refere ao substantivo, sempre para indicar uma qualidade, ou especificar ou explicá-lo, tá bom? Flexão. Eles se flexionam em número, singular, plural, e gênero, masculino e feminino. Isso é muito importante, gente. Nós vamos ver muito flexão de número e de gênero. Não podem esquecer, quando falar flexão de número, sempre vai ser singular, plural. Flexão de gênero, masculino e feminino. Não se esqueçam disso. Façam as anotações aí no caderno de atividades de vocês. Essas partes foram tiradas todas de lá, tá? Acompanhem por lá. O menino aventureiro é o Pedrinho. Então, eu fiz uma explicação também. O sintagma nominal, menino aventureiro, quem é o Pedrinho? Um menino aventureiro. Então, essa expressão que eu quis destacar tem um núcleo, que é a palavra principal, o menino, e tem a palavra que o acompanha para indicar uma qualidade, que é aventureiro. Aventureiro é a característica do menino, portanto, é um adjetivo. Então, tudo que te indicar característica, quer seja boa ou não, será um adjetivo. O aventureiro se refere ao menino. Então, indicou o número singular, que é apenas um, e o gênero masculino. Artigo. Então, ele tem a função de especificar, particularizar ou generalizar o substantivo. Os artigos que especificam ou particularizam são chamados de definidos e os que generalizam são os indefinidos. Então, ele sempre se referirá ao substantivo. A flexão dos artigos pode ser em gênero, masculino e feminino, número singular e plural, como ocorre com substantivos, palavras que os acompanham. Então, se eu falar o menino, ambos estarão no singular e no masculino. Se eu flexionar para o plural, os meninos, ambos têm que ir para o plural. Então, vejam comigo. Classificação dos artigos definidos. O, a, os, as. A casa está em construção. A é um artigo definido e está no feminino e singular. Artigos indefinidos. Um, uma, uns, umas. Uma casa está em construção. Uma casa qualquer. Não estou especificando qual é, por isso que é indefinido. Vamos à frase de exemplo lá embaixo. O menino aventureiro é o Pedrinho. Menino é o núcleo, certo? A palavra que o acompanha é aventureiro. Nós já vimos anteriormente que é um adjetivo. Mas tem uma outra palavra que está acompanhando para indicar o gênero masculino e o número singular, certo? Que é o, é o artigo o. Ele entra como um artigo definido. Tem também o em o Pedrinho, que também é um artigo definido. Numeral. Tem a função de indicar quantidade ou posição em uma sequência e se flexiona. Alguns numerais se flexionam em gênero e em número. Outros não se flexionam, outros não mudam. Por exemplo, o primeiro garoto. Primeiro está indicando ordem, está no masculino e singular. As primeiras garotas mudou, então, quando eu utilizei o substantivo garotas, primeiras ficou no plural e no feminino, então houve uma flexão. Agora, se eu utilizo o numeral 3, os três garotos, 3 não vai mudar se eu falar as três garotas. 3 permanece sem mudar o gênero, sem mudar o número. Então, ele não se flexiona.
Alguns se flexionam em gênero e número, outros não. Quanto à classificação do numeral, os cardinais indicam quantidades específicas, alguns variam em gênero e número, outros são invariáveis. Os que variam em gênero, uma, dois, duas e entre outros. Variam em número, milhão, milhões, bilhão, bilhões. E os invariáveis, 3, 5, 10, são os que não mudam de gênero nem de número. Ordinais indicam ordem dos elementos em uma sequência. Podem variar em gênero e número, primeiro, primeira, mudou de masculino para o feminino, primeiros, masculino plural, primeiras, feminino plural. Então, houve variação. Numeral, classificação ainda. Multiplicativos, indicam quantidades multiplicadas. Os numerais multiplicativos podem exercer função de substantivos. Nesse caso, não variam. Ela comprou o dobro de laranjas e o triplo de maçãs. Aí, nesse caso, não vai poder falar no feminino nem no plural. Também podem exercer a função de adjetivo. Nesse caso, variam em gênero e número. Ganhou o jogo e ainda eliminou o rival. Foi uma dupla vitória. Dupla se refere à palavra vitória, por isso que foi para o feminino. Então, quando eles se referirem a um substantivo feminino, vai haver a variação. Então, alguns variam, outros não. Podem variar em gênero, feminino, e número, singular ou plural. Fracionários indicam quantidades não inteiras, ou seja, frações, indicam uma parte de algo. Os numerais fracionários variam em gênero e número. 1/3, 2/3. 1/3 parte, 2/3 partes. Então, ele sofreu a flexão de gênero e de número. Numerais coletivos expressam a noção de conjunto. Uma palavra para expressar a quantidade de conjunto. Tomem cuidado, os numerais coletivos não são as palavras que estão no plural. Os numerais coletivos são as palavras que representam uma quantidade de algo, um conjunto de algo. Aí nós temos ali como exemplo, uma dúzia. Dúzia quer dizer 12, não é? Se eu disser uma dúzia de ovos, quer dizer que eu tenho 12 ovos, certo? Então, a palavra dúzia é um numeral coletivo, pois expressa um conjunto. 100, 200. Encomendei 100 de salgados. Quer dizer que eu encomendei 100 salgados. A palavra cento representa a quantidade 100. Então, uma palavra para representar um conjunto, portanto, coletivo. Ok? Eles variam em número, singular e plural. Observação. Lembre-se de que numeral é a palavra igual dúzia, uma dúzia. Quando nós temos um símbolo, aí é chamado de algarismo, símbolo numérico. Quando for escrito por extenso, é numeral. Quando for a reprodução do símbolo, é algarismo. O que nós vimos em flexão de gênero e número chama-se concordância nominal. Então, vamos lá. A flexão dos determinantes deve acompanhar a flexão do núcleo, nome. Então, vai acompanhar o núcleo. Se ele estiver flexionado em número singular plural, o seu determinante também deve acompanhá-lo. E gênero, masculino ou feminino, a mesma situação. Deve-se acompanhar, se o núcleo estiver no masculino, o determinante no masculino, ok? A isso se dá o nome de concordância nominal. Vejamos lá. Determinante singular masculino. A gente vai ver já qual é a palavra. Núcleo e o determinante são eles, ó. O menino bonito. O determinante é a palavra que acompanha o núcleo, a principal. Se eu tirar menino daí, o bonito, quem que é bonito? É o menino. Então, o núcleo é a palavra principal, aquela que nós não podemos extrair da frase, pois perde o sentido, ok? As que acompanham ele são chamadas de determinantes.
E para que haja concordância nominal, elas precisam estar no mesmo gênero e no mesmo número. Então, olha lá. O menino está no singular masculino. Bonito no singular e masculino. Então, quando há concordância, todos estão no mesmo gênero e no mesmo número. Ok? Então, vamos fazer os exercícios para fixar conhecimento. Depois vocês olhem lá no formulário que a descrição dos exercícios obrigatórios estará lá, tá bom?